Amado Deus, Pai querido, Deus vivo e poderoso, nós te damos graças, ó Pai, glorificamos o Teu nome, porque o Teu Espírito nos tem dado graça e ânimo para que chegarmos, ó Deus. De muitas maneiras, ó Deus, Tu nos tem dado graça e tem lutado pelas nossas vidas, pois podemos reconhecer a Tua mão. Nesta caminhada temos visto tantos ficarem para trás e tantos, ó Deus, que sequer querem se empenhar, mas o Senhor nos tem ajudado e aqui estamos nesta manhã como testemunho de que queremos a Tua graça, o Teu conhecimento, queremos nos envolver com as coisas concernentes ao Teu reino. Nos ajuda, pois, nesta manhã a compreender a Tua palavra, os Teus conceitos e princípios. Viemos aqui em busca daquilo que o céu tem a nos declarar. Por isso, Deus, fala conosco nesta manhã. Quebra todos os grilhões, rompe todos os impedimentos, pois nós sabemos que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a Tua palavra. Nos ajuda, pois, neste objetivo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vá para a página 44. A página 44. Nós temos aí alguns conceitos que existem na Escritura e que, muito mal entendidos ao longo da história do cristianismo, e gerou, logicamente, quando há um mau entendimento, isso sempre vai gerar problemas. Por isso que a Escritura diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, né? A nação de Israel foi destruída por falta de conhecimento, destruída dentro daquilo que deveria ser e não foi. Hoje Israel não é nada. Então aqui, na página 44, nós temos alguns termos que aparecem na Escritura. E aí, abaixo, eu coloquei o significado visto no dicionário da língua portuguesa. Consultei alguns dicionários. Então, o primeiro termo que nós gostaríamos de ver nesta manhã, é que aparece em Gálatas 5,16, é concupiscência, que significa apetite sexual, sensualidade. Depois, numa segunda interpretação, grande desejo de bens ou gozo materiais. Então, quer dizer, nós vemos duas interpretações completamente diferentes, dada pelo dicionário da língua portuguesa. Uma está falando de apetite sexual e sensualidade, e a outra está falando de desejo de bens ou gozo materiais. Para mim, uma coisa não tem a ver com a outra. Então, como que você vai descobrir o sentido desta palavra? Dependendo do contexto em que ela venha inserido. O que é o contexto? O contexto é o assunto que vem sendo tratado. Então, a falta de entendimento de certos termos que existem na Escritura tem feito eu ouvir as mais horripilantes profecias, né? Entrava aí nessas assembleias de Deus, era uma piada, né? Aí lá vinha a profetada. Porque, irmão, e a concupiscência disso, e a concupiscência daquilo, e a concupiscência não sei o quê, mas ninguém explicava de que concupiscência estava falando. E por aí outras coisas mais que nós vamos ver alguns termos aí pela frente que geraram muitos problemas. Então, concupiscência. Se você quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, acene, que o nosso irmão vai estar levando o microfone para você. Ou se você não quiser fazer a pergunta, quiser escrever num papelzinho e fazer chegar até aqui à frente, às vezes a pessoa tem vergonha de fazer uma pergunta, né? Faça isso também, nós vamos ler aqui e vamos ver o que nós podemos juntos chegar a uma conclusão com a graça de Deus. Amém? Então, concupiscência. Aí Paulo,
lá ele está especificando de concupiscência carnal. Se ele está falando concupiscência carnal, do que ele está falando? Da questão sexual ou da questão de ambição, desejo por bens materiais? Ainda é uma expressão que não nos permite chegar à conclusão, porque a atitude carnal é tanto o sexo desenfreado quanto a ambição por bens materiais, biblicamente. Então você vai ter que ir em busca de uma outra palavra dentro do assunto para definir o que esteja sendo dito. Ou seja, resumindo a história, estudo e mais estudo e mais estudo. Hoje as pessoas ainda insistem em pegar um verso bíblico e dizer está escrito. Eu costumo dizer, em um verso bíblico não está escrito nada. Não se pode concluir absolutamente nada de um versículo. A Bíblia não foi escrita por versículos, ela foi escrita em livros, textos e seus contextos. Então, irmão, tem dúvida? Apela para o dicionário, né? Não tem dicionário na sua casa? Olha, nós ganhamos um Aurélio de presente aí que só o peso deve achar tudo que é palavra ali dentro. Vem aí, fala com a gente empresta, pesquisa. Breve a nossa sala vai estar funcionando, eu estou só esperando ordem do Senhor. Está tudo pronto, está tudo arrumado, tudo organizado, mas enquanto o Senhor não der a ordem, nada faremos. Amém? Tem que ser direção, eu aprendi assim, eu vou andar assim. Outro termo que nós encontramos muito comentado no meio evangélico é o termo adultério. Adultério todo mundo sabe o que é, né? Adultério. Ah, fulano adulterou. Adulterou o quê? Um documento? O que ele adulterou? Adulterou a conduta dele, a palavra dele? O que ele adulterou? Então aqui diz, adultério, que você encontra lá em Êxodo, em Mateus, e diz, união sexual entre pessoas já ligadas a outrem, pelo vínculo matrimonial, ou seja, infidelidade conjugal. Ainda tem, no dicionário, adultério diz, o que viola a fidelidade conjugal, o que é falso e o que é corrupto. Então a Bíblia diz, não adulterarás. Aí todo mundo pensa na questão casamento. Mas é muito além disso. Tem crente dentro das suas, como é que chama? Seus comércios, dos seus negócios, que adulteram nota fiscal. Adulteram um monte de coisa. Então, quando a Bíblia diz assim, não adulterarás, isso pode estar inserido em primeira mão dentro de um conceito conjugal. Mas o sentido da palavra, que aparece ao longo da Escritura, ele abrange muito mais coisas. Ele entra num contexto geral muito amplo. Então você tanto não pode adulterar o seu relacionamento, quanto não pode adulterar a sua conduta lá fora do seu relacionamento, no dia a dia, no seu envolvimento com a sociedade, com o seu próximo. Ou seja, se você deu uma palavra a alguém, vai ter que cumprir. Se não cumprir a palavra que deu, você adulterou. Só que nós não costumamos chamar esse termo de adultério, mas é. Nós costumamos dizer, fulano faltou com a palavra, aquele cara não tem palavra, o que mais? É um picareta, como é que é? Enganador,
não honra a palavra que dá, ó, fulano falou, tu não acredita não. Não é isso que a gente diz por aí? Ou ouve, né? Ouve e diz também. Então, a palavra em si, ela é muito abrangente. Nós vamos descer um pouquinho mais aí no item 3, que diz prostituição, que aparece lá em Gálatas, em Romanos. Prostituição é o comércio de práticas sexuais. Veja bem, adultério é uma coisa, prostituição é outra. Uma pessoa que se prostitui não é um adúltero. Quem adultera não está qualificado como prostituição. São coisas definidas, porque prostituição é prática de... Como é que define o dicionário? É prática, um comércio, vamos botar, comércio de práticas sexuais. Este termo aparece na Escritura para demonstrar as igrejas caídas ao longo da história. Deus usa para Israel, principalmente o profeta Oséias, vós vos prostituístes, indo após outros deuses. Porque dentro da simbologia no Antigo Testamento, Deus era considerado marido de Israel, que era a sua esposa. No Novo Testamento, Jesus é o noivo e a igreja é uma noiva. Veja bem que o contexto é diferente. Uma coisa é ser esposa, é um fato consumado. Noiva é quem tem a promessa. Ou seja, noiva tem uma promessa. Essa promessa pode vir a se cumprir ou não. Não no que depende da promessa do noivo, mas da conduta da noiva. Este era o contexto do Antigo Testamento. Então, as igrejas caídas são chamadas de prostitutas. Nós vemos ali em Apocalipse 17, né? Apocalipse que diz que é uma mulher vestida de púrpura, é a mãe das meretrizes, ou seja, mãe das prostitutas. E ela está impregnada de abominações no seu cálice. Diz que esta mulher está sobre uma besta de cor vermelha, escarlate. Escarlate é um vermelho, tipo um vermelho sangue, um vermelho bem mais forte, não é um vermelho claro, é um vermelho bem, quase um vinho, uma tendência bem para o... Então, veja bem, lá em Apocalipse 17 fala de uma mulher qualificada como mãe das meretrizes. Se esta mulher, e mulher é símbolo da igreja, se ela é mãe das meretrizes, significa que houve uma corrupção geral, a ponto dessa meretriz, dessa que se tornou meretriz, gerar outras meretrizes. E nós já identificamos que esta igreja aqui mencionada foi a primeira igreja evangélica fundada por Cristo e que se transformou na Igreja Católica Apostólica Romana depois da queda, quando os nossos irmãos do passado fizeram aliança com o Estado romano. Aí virou Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra católica significa universal. Mas ela vem montada numa besta escarlate. Então, uma coisa é a besta e outra coisa é a meretriz. Tá? Daqui para frente você vai receber muita informação sobre isso.
Uma coisa é a besta, outra coisa é a meretriz. A besta está conduzindo a meretriz, mas Apocalipse depois vai dizer que a besta se volta contra a meretriz. Isso aqui é só para você ter ideia, porque novas informações chegarão para você a respeito do promissor reinado da União Soviética, da Rússia, que está aí se levantando no mundo inteiro. Então, o termo prostituição é empregado na Bíblia com relação a isso, àquela organização, aquela igreja, aquela pessoa que conheceu o Deus verdadeiro, mas depois passou a adorar falsos deuses. Comércio de práticas sexuais. Então, por que eu dizia que é diferente o termo adultério para o termo prostituição? Porque vi muitas profecias dentro das igrejas, né? Onde pessoas falavam as coisas mais sem lógicas, mais sem vínculo. Irmão, nós temos que saber abrir a boca na hora certa. Qual é a hora certa? É aquela hora que Deus te capacita a abrir a boca. Não queira falar para, como se diz por aí, aparecer. Muita gente já foi afastada dos atos do Senhor por falsas profecias. Muita gente já foi impedida de chegar na casa de Deus por falsas profecias. Muita gente já serviu de muro, como Jesus falou assim, ó, vós escribas, vós fariseus, né? Quase um mosquito, engolis um camelo. Vocês não entram no reino e nem deixam os que estão entrando entrar. Então nós temos que tomar muito cuidado. O nosso objetivo, além de chegar no reino, é levar outros a também chegarem lá. Senão a nossa vida não tem sentido e não faremos parte do reino. Então, toma muito cuidado na hora de abrir a boca. Mergulhe no conhecimento, só abre a boca quando Deus te der a direção de abrir a boca. Cuidado com um negócio chamado conselho. Tem gente que diz assim, não, irmão, que eu tenho 20 anos de igreja, olha, eu posso te aconselhar, você tem 1 ano de igreja, eu posso te dar conselho. Mentira! Conselho não é para quem está velho no banco da igreja. Conselho é para quem recebeu a graça de aconselhar. As minhas experiências não servem para aconselhar. O que Deus me revela, isso sim serve para aconselhar, porque a revelação está acima das minhas próprias experiências. A Escritura diz no Salmo 119, a partir do verso 97, sou mais sábio do que os velhos, porque guardo a tua palavra. É necessário estudo. Esses termos, nós ainda vamos falar um pouquinho mais. Esses termos têm sido motivo de muita confusão dentro das organizações por aí. Eu particularmente já nem chamo mais de igreja, né? Tem cada coisa que a gente ouve que não tem condições mais de considerar igreja. Nós vamos para o 4º item, que fala fornicação ou fornicador, também aparece em Efésios, e diz que fornicar é ter relações sexuais com, né? Aí observação, o pecado do fato consiste em que o relacionamento não seja assumido e compromissado, contrariando a palavra quando nos adverte a ser sim, sim e não, não. É um relacionamento não admitido, obscuro,
e às escuras. Aí, antes de nós entrarmos no quinto item, comentar um pouquinho sobre isso. Fornicação é uma palavra que, segundo o dicionário, designa somente uma atitude de relacionamento sexual. Só isso. Hoje, dentro das igrejas, as pessoas que nem sabem o que significam a palavra fornicação, dizem assim: ah, fulana é amaziada, fulana está em fornicação. Ah, por quê? Porque ela não tem uma certidão de casamento. Nós até temos um estudo aí, casamento versus registro de casamento. Uma pessoa de muito longe me mandou um e-mail glorificando a Deus, uma pessoa lá da Bahia, uma irmã lá da Bahia, disse que quando leu esse estudo que foi liberta, sentiu a mente dela ser liberta, porque dentro da igreja ela não pode fazer nada. Ela não pode tomar a chamada Santa Ceia, ela não pode varrer a igreja, enfim, resumindo, ela só pode dar o dízimo, né? Ela só pode dar o dízimo. Hipocrisia, porque se sua vida não é aceita, muito menos a sua oferta. Se uma pessoa não pode fazer nada na igreja porque está, segundo alguns, em desacordo com a Escritura, então essa pessoa, nada que proceda dessa pessoa será aceito por Deus se a vida dela não é aceita. Mas não, o dízimo pode dar, mas outras coisas nada pode fazer. Aí ela dizia que ficava ela com a família dela, esposo e filhas, humilhados e envergonhados na igreja, que irmãos da igreja não olham para ela, discriminam ela em tudo. Por quê? Porque ela é amaziada, ela está em fornicação. A palavra somente tem o sentido de alguém que mantém um relacionamento sexual. A palavra em si não está designando o pecado. Agora, a consequência do relacionamento sexual, em que contexto isso esteja girando, aí sim pode vir a gerar o pecado em si. Agora, uma pessoa que não tem uma certidão de casamento, em qual pecado esta pessoa estaria inserida? Ela está em adultério? Não, porque ela não está com um relacionamento extraconjugal, então ela não está em adultério. Ela está em prostituição? Não, porque ela não está vendendo o seu corpo, ela não está num comércio de práticas sexuais. Ela está em fornicação? Não, porque senão todos nós estamos. O simples fato de manter um relacionamento sexual, pela designação da palavra no idioma português, não classificaria pecado. Então, em que pecado uma pessoa que não tem certidão de casamento está incluída? Nenhum pecado. Nenhum pecado. Né? Claro, logicamente, certidão de casamento é um negócio criado pelo Estado. E o nosso lema é: Bíblia, sim. Constituição, não. Então, para nós, falta de certidão de casamento não gera pecado. Aliás, como digo no estudo Casamento versus Registro de Casamento, hoje, quanto está custando um casamento hoje nos cartórios? 200? Mais de 200? Ah, peraí, aí já é roubo. Mais de 200? Então vamos chamar a polícia. Ah, não pode, a polícia é deles, né? Há 4 anos atrás pagou 350. Ah, não, chama o exército. Não pode, é deles também. Não vão se prender a eles mesmo. Então, só para concluir aqui. Então, veja bem. Certidão de casamento, eu posso chegar e comprar. Opa!
Então, se eu posso comprar a certidão de casamento e a partir daí eu fico sem pecado, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque eu nunca poderei, com dinheiro, com o meu próprio recurso, apagar o meu pecado. Então tem coisa errada aí. Mas será possível que há 2000 anos de história ninguém viu isso? Por isso nós somos a restauração. Amém? Salve, irmão, com a paz do Senhor. Olha só, tinha uma vizinha tocando nesse assunto comigo semana passada, e eu explicando, e através de revelações eu pedindo, pô, Senhor, me ajuda a tentar explicar a pessoa, porque eu escuto tanta coisa de tantos homens, e ela estava falando sobre isso, de Santa Ceia, que não podia participar na igreja. Eu apenas mandei um recado pro pastor dela, se ele quisesse falar comigo, falei, poxa, se caso ele quisesse te ajudar mesmo, que ele pagasse sua certidão, ou pague o seu casamento, tá entendendo? Porque são a maioria que fazem isso com pessoas, tá entendendo? Acabando Sim. com vidas, sem... A pessoa não tá podendo chegar perto de Deus, por causa de uma... Pra mim isso aí, desculpa eu dizer assim, é uma palhaçada. Pois é. O que acontece? Já que a coisa é tão importante, ó irmão, enquanto você estiver em amaziado, fornicação, sei lá o quê, enquanto você não tiver a sua certidão, você não vai entrar no céu, porque no céu não entra ninguém nessas condições. Se a coisa é tão importante, uma alma vale mais que o mundo todo, mete a mão no caixa da igreja e compra essa certidão, para a pessoa pelo menos poder chegar lá no céu e dizer, aqui Jesus, eu comprei a minha certidão, me deixa entrar. Pelo menos isso, né? Já que a coisa é tão importante, tá vendo que a pessoa está no banco da igreja, que não vai para o céu porque não tem certidão, não casou. Então compra, mete a mão no caixa da igreja, faz alguma coisa, miserável, desgraçado, cego, nu. Não, só pode dar o dízimo. O dízimo vale. Não, irmão, pode dar o dízimo, é fruto do seu suor. Eu já ouvi cada coisa, irmão. Ainda bem que na época eu não tinha o conhecimento que tem agora, senão eu morria de infarto dentro da igreja. Então, certidão, falta de certidão não é pecado, e ter uma certidão não apaga pecado de ninguém. Aliás, que eu não aconselho ninguém ter isso aí, mas cada um segue a sua vida. Se você tiver, você vai estar em pecado? Eu não sei, depende do projeto de Deus na sua vida. Se eu tiver, eu estarei em pecado. Mas você, é você e Deus. Amém? Porque Deus age de acordo com cada um. Eu não tenho, não faz falta para mim, porque a palavra do meu Deus diz que por tuas palavras serás julgado, por tuas palavras serás justificado. Pode ser até condenado. Então, sem certidão, que venha o demônio, que venha quem quiser, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E como ajudou? Então, vamos para o quinto item. Casar-se. A definição do dicionário diz: unir-se por casamento. Antigamente era chamado bodas, né? Esse termo tem sumido bastante ao longo da sociedade. Ou seja, compromisso assumido perante tudo e todos, né? É um compromisso assumido, como tem aí até uma passagem da Escritura. Então, se você tem alguma pergunta dentro desses termos para nós analisarmos, e com certeza vai surgir coisas que a gente sempre vai se divertir, né? Porque os pastores ainda insistem numa aparência maldita e desgraçada para se apresentar à sociedade e ao Estado. Os pastores vivem dizendo, a minha igreja tem tudo de acordo com o estatuto. Aí vai uma pessoa lá, pastor, eu não sou casada. Ah, irmã, nós temos que obedecer tanto à lei dos homens, miserável, quanto à lei de Deus. Então a irmã tem que casar. Não, lá em Gênesis, quando Deus diz assim, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Não tinha termo, não tinha assinatura. Aí as pessoas dizem, não, mas depois inventaram o cartório. Ué, então a lei de Deus estaria agora submissa às leis dos homens? Já vimos que isso não é a realidade. Então, meu irmão,
Tem alguma perguntazinha aí? Alguma perguntinha? Alguma colocação? Alguma experiência? Alguma coisa que você não entendeu bem? Alguma dúvida? Ô, irmão, quando a pessoa tem esse documento de certidão, mas não está ligando para isso, não está nem aí para a certidão, nós temos a convicção da restauração, né? Isso não vale nada. E nós tem o documento, mas não, para mim não quer dizer nada, não dá atenção. Sim. E também não pode servir a dois senhores, né? Duas leis. Certo. O que acontece com esse documento? Nós temos que entender, muito boa colocação do irmão, porque o documento é necessário. Não é necessária a sua identidade? É. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de milhões de pessoas. E surgiu essa necessidade de documentação para que fique provado que você é o fulano, filho do cicrano, com o beltrano, e que tinha o avô tal e a avó tal. Se torna necessário. Até mesmo porque muitas pessoas possuem o mesmo nome. Quantos casos nós vimos na televisão de pessoas presas? Conheci o caso de uma pessoa que absurdamente ficou presa por 1 ano, dizendo: eu não sou aquele camarada, só porque o nome da pessoa era o mesmo, o nome dos pais era o mesmo, e acredite, o nome dos avós era o mesmo. Que sorte do camarada! Camarada também, o nome dele era um desses nomes mais comuns, não sei o que, Silva, né? Silva tinha para tudo que era canto. Isso é recente que eu estou falando. Recente que eu falo, coisa de uns 2 anos. O nome do camarada era igual ao do bandido, o nome dos pais e o nome dos avós. Complicou, o camarada passou 1 ano na cadeia, até provarem que ele não era ele. Mas o Estado foi negligente, porque a quantidade de testemunhas que apareceu lá para dizer que aquele não era aquele, e o Estado negligenciou, o delegado negligenciou. Aí, não lembro, na época, qual foi o líder político que dizia assim: será possível? Soltem esse homem. Não está todo mundo vendo? E não, mas não pode, porque tem o trâmite tal, tem a burocracia tal. Enfim, o camarada mofou 1 ano. Hoje, depois que saiu, né? Pediu indenização, um monte de coisa. Agora, 1 ano numa cadeia, o que paga isso, hein? Nessas cadeias que tem por aí, é uma coisa horripilante. Então, é louvável a invenção da documentação? Sim, porque você nunca sabe quando você vai se deparar com um caso desse. Eu tô livre. Não vai aparecer outro Pirani da hora por aí, não vai. É muito difícil. Mas aparecer um Juarez, pode aparecer, né? Um Alessandro, olha, acha em cada esquina. Não com a personalidade desse daqui, mas com o nome acha. Então, veja bem, é necessário documento? É. A Constituição, né? Embora eu não me importe com ela não diz que você tem que andar com documento. A Constituição diz que todo cidadão deve ser documentado, mas não diz que ele tem que conduzir o seu documento. Mas os policiais chegam na rua: documento. Documento como, meu amigo? Se a própria lei que o idiota diz servir não me diz que eu tenho que andar com documento, ele chega e me pede documento. E se eu não tiver, é um problema. Porque, não, vamos levar para averiguação, começa aquelas palhaçadas que nós sabemos muito bem. Porque cá entre nós, bandido tem letreiro na testa. Todo mundo sabe que tem. O linguajar de um bandido é claro, né? O gesto, tudo é claro. Bandido tem letreiro na testa. Para mim, tem. Então, ainda mais para um policial experiente, acostumado a lidar com a coisa, ele sabe quem é bandido. No que você abre a boca, ele sabe com quem está lidando, sem dúvida. Então,
Você puxa um documento de identidade, se identificou para o camarada, pronto, tá bom, tá liberado. Ué, por que ele olhou um documento de identidade e liberou? Não tinha suspeita nenhuma, eles gostam de fazer gracinha. Mas deixa esses detalhes à parte. Então a identidade, ela é necessária? Sim. A certidão de nascimento é necessário? Sim, é aí que começa a documentação de um cidadão. Então eu não estou dizendo que você não deva ter um documento. A certidão de casamento, até ela pode ser importante, pode ser necessário? Sim, nós vivemos num mundo onde as pessoas constroem patrimônios. Tem seus filhos, seus netos, constrói isso aqui, empresa para lá. Então, essas coisas são até necessárias. Eu as considero necessárias em termos naturais. Mas o que eu estou querendo dizer é que nada disso tem valor para o espiritual. Ninguém está em pecado pela falta de nada disso daqui. Eu tenho que ter uma identidade? Tenho. Mas se eu não tiver, isso vai influenciar na minha vida para com o relacionamento com Deus? Não. Eu posso até ter uma certidão de casamento? Posso até ter. Se eu achar que vai ser necessário para a minha vida, eu posso até ter. Agora, se eu não tiver, eu não estou em pecado. Porque no mundo espiritual, ela não existe. Não é um vínculo traçado por Deus. Então, este entendimento, estes detalhes, têm feito com que muitas profecias sem vergonhas tenham existido dentro das igrejas. E diga-se de passagem, eu tiro o chapéu para as Assembleias de Deus. Eita lugarzinho para ter falso profeta é a Assembleia de Deus. É só saber que um irmão não tem certidão, lá vem, assim diz o Senhor, só se for o diabo. Né? Em toda a minha história de evangelho, já estou passando aí dos 20 anos de evangelho, eu nunca vi Deus, verdadeiramente Deus, tocar neste assunto de certidão de casamento. Nunca vi, né? Agora, já vi muita gente profetizar falsamente? Já. Muita gente já profetizou falsamente. Alguma pergunta aí, então? Todo mundo entendeu? Todos já leram o estudo Casamento versus Registro de Casamento? Enquanto uns me escrevem dizendo assim, mas pastor, você está ensinando o povo de Deus a adulterar. Olha só, está ensinando o povo de Deus a adulterar, a viver amaziado. Não dou nem resposta. Enquanto uns dizem isso, outros dizem assim, poxa pastor, louvado e engrandecido seja Deus, eu vou me lembrar de orar todos os dias pelo Senhor, porque esse estudo abriu o meu entendimento. Eu nunca pensei que um dia alguém fosse escrever tal coisa. Amém. Né? Vamos seguindo o nosso caminho. Pastor, só para falar sobre as certidões, né? Eu sou lá do Ceará, do sertão, ainda sou jovem, né? Mas assim, o garoto, eu lembro que não tinha muito esses negócios não, era a palavra mesmo. Você dava uma palavra, fazia um negócio ali, e ali valia, não tinha essas certidões todas, né? Isso aí vem da degradação mesmo do ser humano, né? De não cumprir o mandamento que diz amar ao teu próximo, né? Então engana o outro, dá um calote. Então essas certidões todas são criadas a partir disso, da falta degradação mesmo do ser humano, dos princípios de Deus, né? O que aconteceu na nossa sociedade? Começou a acontecer alguns absurdos e grupos começaram a se levantar em defesa de outros, né? Por exemplo, homens sem escrúpulos. Olha que isso já acontecia desde Israel, que tinha a nobreza da lei que os fazia diferentes. Mas lá em Malaquias capítulo 2, você vê que o profeta está dizendo, Deus tem algo contra vós, porque vós deixastes a mulher da vossa mocidade, né? Em Israel tinha a mulher batendo cabeça e doida para casar. Por quê? Porque não tinha trabalho para a mulher.
Então, o casamento era uma forma de amparo. A mulher estava mais segura quando ela se casasse, porque ela passava a ter a segurança de uma casa. Mulher em Israel era um caso sério, irmão. Era um caso sério. Ainda hoje, lá para o Oriente Médio, ainda é um caso sério. As mulheres não têm muita opção. Trabalho para a mulher? Nem pensar. Então, o casamento se torna uma segurança. Só que quando a mulher cai na mão de um pilantra, um homem sem escrúpulo, aquilo vira um inferno. E os relatos, principalmente no meio daqueles muçulmanos, a mulher é tratada como um lixo, um objeto sem nenhum valor. O camarada pode casar com quantas ele quiser, despreza uma e pega a outra e por aí vai. Então, o que acontece? Nos países ocidentais, criou-se leis. E muitas dessas leis vêm resguardar a mulher. Como era, por exemplo, a questão da lei em torno do casamento, certidão de casamento. A intenção era resguardar a mulher. Só que funcionou? Não, alguém vai estar resguardado por causa de um papel? O que adianta a mulher chegar para um homem e dizer assim, você não pode me mandar embora dessa casa porque eu tenho uma certidão de casamento contigo? E vai viver uma vida de inferno? Isso é casamento? Quando duas pessoas não se entendem? Ah, não, eu sou casada. Casamento sem compreensão? Não, eu sou casada com fulano. Que fulano? Que nem aparece em casa? Tem 10 amantes no meio da rua? Isso é casamento? Então, foi a lei que consolidou o casamento? Não, o casamento tem que ser consolidado pela palavra de honra, né? Pela compreensão, pela amizade, uma série de fatores, até sentimentais, muitas vezes, que vão gerar aquilo que realmente é um casamento. Então, as leis tiveram até boa intenção. Só que a igreja, quando o Estado criou lei, a igreja, vamos até dizer, a igreja evangélica, acabou se curvando a estas leis. Aí começou o pecado da igreja, trazendo as leis que os homens criaram para dentro da igreja. A igreja deveria continuar a ser conduzida somente por palavras, aqueles que honravam a sua palavra. Jesus falou, a vossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso procede do diabo. Então, as leis que foram trazidas para dentro da igreja geraram problemas. Mas os pastores acreditavam que essas leis pudessem ajudar a reger a igreja. O que não é verdade. Como muitas pessoas me afrontam, tentam me afrontar e dizem assim, mas pastor, então quer dizer que o homem pode largar então, já que ele não tem certidão de casamento, ele pode largar uma mulher e se juntar a outra? Eu digo, ué, e se ele tiver certidão de casamento, ele não larga uma mulher e não se junta a outra? Ou a certidão de casamento impede um homem de largar uma mulher e pegar outra? Impede? Então, quer dizer, as pessoas atribuíram a leis humanas um poder espiritual que, na verdade, nunca existiu nem nunca vai existir. O que gera um casamento, o caráter do ser humano, é o seu princípio fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo. Então, esta é a colocação que temos aí sobre esses termos. Alguma pergunta para encerrarmos? É só um comentário também, pastor, porque na questão do registro de nascimento também é a mesma coisa, né? Não é porque o pai não vai registrar o filho, porque então quer dizer que ele vai deixar de ser, né, o pai da pessoa. E até porque se torna uma coisa até maligna também, porque mulheres fazem questão do pai registrar o filho já pensando numa herança. Assim também, né, é a questão do casamento. Também, né, há uma obrigação, uma pressão, já pensando na separação. Por exemplo, vamos usar um fator natural que aconteceu com uma mulher que já até faleceu,
que foi provado por DNA que ela era filha do Pelé. Lembram desses casos? Essa mulher já faleceu até, né? Então veja bem, ela quis lutar com todos os seus direitos, com todas as suas forças, melhor dizendo, para provar que ela era filha do Pelé. Meu irmão, diferença faz. Ela nunca foi filha do Pelé. Pelé nunca deu nenhuma atenção para ela, nunca deu nenhum carinho, nunca se preocupou com nada com ela, nunca quis saber dela. Ele era pai dela? Não, não era pai. Era um pai biológico. E isso não tem nenhum sentido. Mas pessoas que estão mergulhadas num mundanismo lá, ela queria a prova, ela queria o título de filha do Pelé. Gastou anos da sua vida, ela se candidatou, entrou para a política, criou uma lei, se baseando naquela lei que ela mesma criou, ela foi lá e conseguiu o título de filha do Pelé. Tá bom, e aí? Grandes coisas. Grandes coisas. Então, esse fator não tem o mínimo sentido. No mundo espiritual, isso faz alguma diferença? Agora, como o irmão Afonso estava colocando, a intenção às vezes, não sei se foi o caso dela, sei lá, né? Herança. Muita gente se preocupa com uma certidão de casamento ou seus registros, né? Principalmente essas mulheres que adoram fazer filho com jogadores, né? Ou com cantores, né? Porque sabe que conquista uma aposentadoria. O Estado hoje tem umas leis aí que favorece a muita pilantragem também, irmão. Favorece mesmo. Se eu fosse um juiz, se fosse eu julgar as causas, muita gente ia ficar escandalizada. Então, muita gente quer esses papéis porque consideram que será um documento útil para futuramente, quem sabe, a possibilidade de conquistar lá uma herança ou ser um documento a mais para constar nos seus, como é que chama? Multidão de documentos, como é que chama isso? Nesses dossiês. Então, para nós isso aqui não tem sentido. Nós temos que honrar a palavra. Tem casos de marido cristão que se separou e tinha condição financeira. Ele diz assim, eu banco minha ex-mulher. Camarada dá pensão alta para a mulher. Não, ela está até cuidando lá do nosso filho e tal. E o camarada dá pensão alta. E disse, enquanto eu viver e tiver condições, você não precisa trabalhar. E a mulher trabalha porque quer. Porque a pensão que o camarada dá, ela poderia ficar sem fazer nada na vida. Atitude, no meu ponto de vista, muito linda. O camarada tem dinheiro de sobra, vai ficar esquentando. Agora, se a mulher procura prejudicá-lo, procura persegui-lo, aí é outra história, aí vira uma guerra desnecessária. Então, eu acho uma atitude bem louvável, né? Muita gente, poxa, mas você dá pensão para a tua ex-mulher? Dou, meu irmão. Primeiro, que não me faz falta, eu posso dar. E outra, se a minha ex-mulher vai estar bem, o meu filho vai estar bem. Porque está lá com ela, está dependendo. Então a cabeça do camarada é outra. Agora, ele não dá pensão para ela porque ela entrou na justiça contra ele. Ele dá, nem porque ele tinha uma certidão de casamento. Ele dava porque ele queria dar, porque achava justo. O pensamento cristão não depende das leis que os homens criaram. Irmão, pelo amor de Deus, não deixe que o seu pensamento se escravize por uma lei humana. Você tem que pensar sempre segundo Bíblia e Bíblia. Nunca ouses ter uma atitude ou dizer alguma coisa porque a lei dos homens diz isso.
a Constituição. Não, a Bíblia, a minha honra, a minha palavra, a minha dignidade, o princípio do meu Deus. Isso tem que nortear a nossa vida como cristão. É a esta lei chamada Bíblia que nós pertencemos. Então, ora, veja sempre a direção. O que Deus te mandar fazer, faz. Hoje as nações criaram leis, né, para nós concluirmos. Existe uma lei, a lei do passaporte. A lei do passaporte. Filipe, o evangelista, não precisava dessa lei. Elias também não precisava dela. Não é? Filipe e Elias não precisava. Deus os arrebatava com tudo para onde queria. Achou-se em Azoto, achou em Samaria, sabe-se lá mais aonde Filipe e Elias eram encontrados. Às vezes procuravam por Elias em tudo que era canto, ninguém achava ele, durante meses ele sumia. Então, ele não precisava da lei do passaporte. Mas pode ser que hoje Deus vire para mim e diga assim: tira um passaporte. Se Deus disser para tirar, eu vou tirar. Antes de estar me curvando à lei de homens, eu estou me curvando à lei do meu Deus. Agora, Deus está se curvando à lei do homem quando Ele me diz para tirar um passaporte? Não, é porque Ele tem os seus meios de operar, mas não está detido a um passaporte. Se Ele tiver um plano comigo lá na Inglaterra, eu entro no meu carro, no meu quarto, sumo de lá, ninguém me vê mais. Quando vocês me verem de novo, eu voltei da Inglaterra. Eu conheci o testemunho, vamos concluir aqui, eu conheci o testemunho de um rapaz, que ele contava para mim, ele dizia assim: Tupirani, eu conto isso para você, ele era meu colega de seminário, eu não conto para mais ninguém, eu conto só para você. Ele falou assim: eu preguei numa cidade que eu não sei aonde é, simplesmente eu estava na minha casa, de repente vi um anjo, quando eu percebi, eu estava em outra dimensão. Eu cheguei numa cidade de interior, era chão de terra, não tinha calçamento. Ali eu comecei a falar com uma pessoa, falar de Jesus, daqui a pouco juntou outro, de repente tinha uma roda imensa, eu comecei a pregar para aquelas pessoas todinhas, preguei, foi um mover de Deus tremendo, pessoas curadas, deixei ali uma palavra poderosa, de repente eu saí do meio daquela multidão, de repente eu estava de volta dentro da minha casa. Ele dizia para mim: não foi sonho, não foi visão, eu estive lá e preguei para aquelas pessoas que eu nunca vi e não sei aonde eu estava. E ele dizia assim: eu só conto isso para você. Eu disse para ele: eu acredito. Você crê nisso? Pelo menos acontecia com Filipe, acontecia com Elias, e sabe-se lá mais quem, que a Bíblia não registra tudo, sabe-se lá com mais quem. Então, viver no sobrenatural é maravilhoso. Agora, se Deus disser tira um passaporte, eu vou tirar um passaporte. Se Ele disser vou tratar contigo de forma diferente, ou segundo a minha escritura, Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. E se as nações, se Ele tiver um plano além das fronteiras e as nações bloquearem as suas fronteiras, aqui ninguém entra. Já teve nações que fizeram isso aí durante um tempo, né? Estão suspensos os voos para cá, navio não encosta mais no nosso porto, aqui ninguém entra, a não ser comércio. Há uns 10 anos atrás aconteceu isso aí, não me lembro com qual nação. E se Deus tiver um plano lá? Não, lá ninguém entra, né? O que eu vou fazer? Entra, não entra? Então, querido, nós temos que andar na lei chamada Bíblia. A lei dos homens é outra história, é o último plano. Se Deus nos apontar algum caminho que pareça ser lei dos homens, nós vamos entrar por ele também. Né? Por exemplo, hoje, se Deus nos desse recursos para comprarmos uma rádio comercial, eu ia botar ela todinha bonitinha na lei dos homens. A liberação da Anatel,
latitude, longitude, ia botar tudo bonitinho, né? Tudo registradinho, tudo bonitinho, como nós sempre procuramos fazer. Agora, surja uma lei que impeça o evangelho de ser pregado, e eu estou dando um chute na lei dos homens há muito tempo. Serei clandestino e marginal, mas a obra eu não paro. Amém? Vamos dar uma paradinha então? Daqui a pouquinho a gente volta.